Quase você me convenceu a ser cristão. Atos capítulo 26, versículo 28. E há muitos que vão tão longe. Desde que a religião cristã existiu no mundo, houve muitos em todas as épocas e nações que foram quase persuadidos a serem cristãos. Mas visto que não adianta nada diante de Deus ir apenas até aqui, é muito importante que consideremos, primeiro, o que está implícito em ser quase. Em segundo lugar, o que é ser totalmente cristão. Agora, no ser quase cristão está implícito, primeiro, a honestidade pagã. Ninguém, suponho, questionará isso, especialmente porque honestidade pagã, aqui, quero dizer, não aquela que é recomendada apenas nos escritos de seus filósofos, mas aquela que os pagãos comuns esperavam uns dos outros, e muitos deles realmente praticavam. Pelas regras disso, eles foram ensinados que não deveriam ser injustos, não tirar bens do próximo, seja por roubo ou furto, não oprimir os pobres, nem usar de exortação contra ninguém, ou enganar os pobres ou os ricos, em qualquer comércio que mantivesse com eles, não fraudar nenhum homem de seu direito, e, se fosse possível, não dever nada a ninguém. Novamente, os pagãos comuns permitam que alguma consideração fosse dada à verdade, bem como à justiça, e, consequentemente, eles não apenas consideraram abominável aquele que foi negado, que chamou a Deus para testemunhar uma mentira, mas também aquele que era conhecido por caluniar o próximo, que acusava falsamente qualquer homem. E, de fato, eles não estimavam melhor os mentirosos obstinados de qualquer tipo, considerando-os a desgraça da espécie humana e as pragas da sociedade. Mais uma vez, havia uma espécie de amor e ajuda que esperavam uns dos outros. Eles esperavam qualquer assistência que alguém pudesse dar ao outro, sem prejuízo para si mesmo. Isto eles estenderam não apenas àqueles pequenos ofícios da humanidade que são executados sem qualquer despesa ou trabalho, mas também para alimentar os famintos, se eles estivessem comida de sobra, vestir os nus com suas próprias roupas supérfluas e, em geral, dar a qualquer um que precisasse, coisas que eles próprios não precisavam. Até agora, no pior dos casos, a honestidade pagã foi a primeira coisa implícita em ser quase um cristão. Uma segunda coisa implícita em ser quase cristão é ter uma forma de piedade, daquela piedade que é prescrita no Evangelho de Cristo, ter a aparência de um verdadeiro cristão. Consequentemente, o quase cristão não faz nada que o Evangelho proíba. Ele não toma o nome de Deus em vão, ele abençoa e não amaldiçoa, ele não jura, mas sua comunicação é sim, sim, não, não. Ele não profana o dia do Senhor, nem permite que seja profanado, mesmo pelos estranhos que está dentro de suas portas. Ele não apenas evita todo o adultério, fornicação e impurezas reais, mas também toda palavra ou olhar que, direto ou indiretamente, tende a isso. Não, e todas as palavras vãs, abstendo-se tanto da difamação, calúnia, fofoca, maledicência e de todas as conversas e brincadeiras tolas. Eutrapélia, uma espécie de virtude no relato do moralista pagão. Brevemente, de toda conversa que não é bom para edificar e que, consequentemente, entristece o Espírito Santo de Deus, pelo qual somos selados para o dia da redenção. Ele se abstém de vinho em excesso, das folias e da gula. Ele evita, na medida do possível, toda luta e discórdia, esforçando-se continuamente para viver pacificamente com todos os homens. E se sofrer injustiça, não se vinga, nem retribui mal com mal. Ele não é injuriador, nem brigão, nem escarnecedor, nem das faltas, nem das enfermidades de seu próximo. Ele não faz mal, magoa ou entristece ninguém de boa vontade, mas em todas as coisas haja e fale de acordo com essa regra clara. Tudo que você não quiser
ele deve fazer a você. Não faça isso ao outro. E ao fazer o bem, ele não se limita a ofícios baratos e fáceis de bondade, mas trabalha e sofre para o benefício de muitos, para que por todos os meios possa ajudar alguns. Apesar do trabalho árduo ou da dor, tudo que sua mão encontra para fazer, ele o faz com sua força, seja para seus amigos ou para seus inimigos, para o mal ou para o bem. Por não ser preguiçoso, neste ou em qualquer negócio, quando tem oportunidade, ele faz o bem, todo tipo de bem, a todos os homens e para suas almas, bem como para os seus corpos. Ele reprova os ímpios e instrui os ignorantes, confirma os vacilantes, vivifica os bons e conforta os aflitos. Ele trabalha para despertar aqueles que dormem, conduzir aqueles que Deus já despertou à fonte aberta para o pecado e para a impureza, para que nela possam lavar-se e ficar limpos, e despertar aqueles que são salvos pela fé, para adornar o evangelho de Cristo em todas as coisas. Aquele que tem forma de piedade usa também os meios da graça, sim, todos eles e em todas as oportunidades. Ele frequenta constantemente a casa de Deus e que, não como é costume de alguns que chegam à presença do Altíssimo, seja carregados de ouro e roupas caras, ou com toda a espalhafatosa vaidade do vestuário, fora de época uns com os outros, ou pela alegria impertinente de seu comportamento, renunciam a todas as pretensões, à forma e também ao poder da piedade. Oxalá não houvesse ninguém entre nós que caísse sobre a mesma condição. Quem entra nesta casa pode ser, olhando ao redor, ou com todos os sinais da mais apática e descuidada indiferença, embora às vezes pareça usar uma oração a Deus por sua bênção sobre o que estão iniciando, que, durante aquele terrível serviço, estão dormindo ou reclinados na postura mais conveniente para isso, ou como se supusessem que Deus estava dormindo, conversando entre si ou olhando em volta, como se estivessem totalmente despreocupados, nem que estes sejam acusados de ter aparência de piedade. Não, quem tem até isso, comporte-se com seriedade e atenção em todas as partes daquele serviço solene, mas especialmente quando ele se aproxima da mesa do Senhor, não é com um comportamento leve ou descuidado, mas com um ar, gesto e comportamento que nada mais diz do que: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. A isto se somarmos o uso constante da oração familiar por parte dos donos de família e a reserva de momentos para discursos privados a Deus com seriedade cotidiana de comportamento, aquele que pratica uniformemente esta religião exterior tem a forma de piedade. Só é necessário uma coisa a mais para que ele seja quase cristão: sinceridade. Por sinceridade, quero dizer um princípio real e interno da religião, de onde fluem essas ações externas. E de fato, se não tivermos isso, não teremos honestidade pagã. Não, tanto que atenta à demanda de um poeta epicurista pagão. Mesmo este pobre coitado, nos seus intervalos sóbrios, é capaz de testemunhar: os bons homens evitam o pecado por amor à virtude. Homens ímpios evitam o pecado por medo do castigo. De modo que se um homem apenas se abstém de fazer o mal para evitar o castigo, não serás enforcado, diz o pagão ali. Tu tens a tua recompensa. Mas mesmo ele não permitirá que um homem tão inofensivo como este seja um bom pagão. Se então qualquer homem, pelo mesmo motivo, isto é, para evitar o castigo, para evitar a perda de seus amigos, ou de seu ganho, ou de sua reputação, não apenas se abstivesse de fazer o mal, mas também de fazer tanto bem, sim, e se use todos os meios da graça, no entanto, não poderíamos dizer com propriedade que este homem é quase um cristão. Se ele não tiver nenhum princípio melhor em seu coração, ele será apenas um hipócrita. A sinceridade, portanto, está necessariamente implicada num ser quase cristão, um verdadeiro desígnio de servir a Deus,
um desejo sincero de fazer a sua vontade, está necessariamente implícito que um homem tem uma visão sincera de agradar a Deus em todas as coisas, em todas as suas conversas, em todas as suas ações, em tudo o que ele faz ou deixa de fazer. Este desígnio, se alguém for quase cristão, permeia todo o teor de sua vida. Este é o princípio que move, tanto em fazer o bem como em abster-se do mal e em usar as ordenanças de Deus. Mas aqui provavelmente será perguntado: é possível que qualquer homem vivo chegue tão longe e, no entanto, seja apenas quase um cristão? O que mais do que isso pode estar implícito em ser totalmente cristão? Respondo, em primeiro lugar, que é possível ir tão longe e ainda assim ser quase um cristão. Aprendo não apenas com os oráculos de Deus, mas também com o testemunho seguro da existência. Irmãos, grande é minha ousadia para com vocês neste favor, e perdoe-me este erro, se eu declarar minha própria loucura no telhado da casa, por amor a você e ao Evangelho. Permita-me, então, falar livremente de mim mesmo, mesmo como de outro homem. Estou contente em ser humilhado, para que vocês possam ser exaltados, e em ser ainda mais vil para a glória do meu Senhor. Fui até aqui por muitos anos, como muitos neste lugar podem testemunhar, usar diligência para evitar todo mal e ter uma consciência livre de ofensa, resgatando o tempo, aproveitando todas as oportunidades de fazer todo o bem a todos os homens, usando constante e cuidadosamente todos os meios de graça públicos e privados, esforçando-se por uma seriedade constante de comportamento, em todos os momentos, em todos os lugares, e Deus é comigo. E Deus é meu registro diante de quem estou. Fazendo tudo isso com sinceridade, tenho um propósito real de servir a Deus, um desejo sincero de fazer a sua vontade em todas as coisas, para agradar aquele que me chamou para combater o bom combate e ganhar a vida eterna. No entanto, minha própria consciência me dá testemunho no Espírito Santo de que durante todo esse tempo eu era quase um cristão. Se for perguntado, o que mais do que isso está implícito em ser totalmente cristão? Eu respondo, primeiro, o amor de Deus, pois assim diz a sua palavra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Tal amor é este, que envolve todo o coração, que desperta todas as afeições, que preenche toda a capacidade da alma e emprega ao máximo todas as suas faculdades. Aquele que assim ama o Senhor seu Deus, seu espírito continuamente se alegra em Deus, seu Salvador. A sua alegria está no Senhor, seu Senhor e seu tudo, a quem em tudo dá graças. Todo o seu desejo é para Deus e para a lembrança de seu nome. Seu coração está sempre clamando: quem tenho eu no céu senão a ti? E não há ninguém na terra que eu deseje além de ti. Na verdade, o que ele pode desejar além de Deus? Ou as coisas do mundo? Pois ele está crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. Ele é crucificado para o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Sim, ele está morto para todo tipo de orgulho, pois o amor não se ensoberbece, mas aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, é menos que nada aos seus próprios olhos. A segunda coisa implícita em ser totalmente cristão é o amor ao próximo, pois assim diz o nosso Senhor nas seguintes palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém perguntar: quem é meu próximo? Nós respondemos: todos os homens do mundo, cada filho dele que é pai do espírito de toda a carne. Nem podemos, de forma alguma, exceto nossos inimigos ou os inimigos de Deus e as suas próprias almas. Mas todo cristão também os ama como a si mesmo, sim, como Cristo nos amou. Quem quiser compreender melhor que tipo de amor é esse, pode considerar a descrição que Paulo faz dele. É longanimidade e benignidade. Ele não tem inveja,
Não é precipitado ou precipitado julgar. Não está inchado, mas faz daquele que menos ama o servo de todos. O amor não se comporta indecentemente, mas torna-se todas as coisas para todos os homens. Ela não busca o que é seu, mas apenas o bem dos outros, para que possam ser salvos. O amor não é provocado, lança fora a ira, que aquele que a possui carece de amor. Não pensa mal, não se alegra com a iniquidade, mas se alegra com a verdade. Ele cobre todas as coisas, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Há ainda mais uma coisa que pode ser considerada separadamente, embora não possa realmente ser separada da anterior, que está implícita em ser totalmente cristão. E essa é a base de tudo, até mesmo da fé. Coisas excelentes são faladas sobre isso nos oráculos de Deus. Todo aquele, diz o discípulo amado, que crê e é nascido de Deus, a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder para se tornarem filhos de Deus, até mesmo para aqueles que creem em seu nome. E esta é a vitória que vence o mundo. Sim, a nossa fé. Sim, o próprio nosso Senhor declara: aquele que crê no Filho tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Mas aqui ninguém engane sua própria alma. É diligentemente observado que a fé não produz arrependimento e amor e todas as boas obras. Não é aquela fé viva correta, mas é uma fé morta e diabólica. Pois até os demônios acreditam que Cristo nasceu de uma virgem, que ele operou todos os tipos de milagres, declarando-se o verdadeiro Deus, que, por nossa causa, ele sofreu uma morte muito dolorosa para nos redimir da morte eterna, que ele ressuscitou no terceiro dia, que ele ascendeu ao céu e está sentado à direita do Pai, e no fim do mundo voltará para julgar os vivos e os mortos. Neste artigos da nossa fé, os demônios acreditam, e, portanto, acreditam em tudo o que está escrito no Antigo e no Novo Testamento. E ainda assim, apesar de toda essa fé, eles são apenas demônios. Eles ainda permanecem em seu estado condenável, sem a verdadeira fé cristã. A fé cristã correta e verdadeira é, continuando as palavras da nossa própria igreja, não apenas acreditar que a Sagrada Escritura e os artigos da nossa fé são verdadeiros, mas também ter uma confiança segura para ser salvo da condenação eterna por Cristo. É uma confiança segura que um homem tem em Deus, que, pelos méritos de Cristo, seus pecados são perdoados e ele se reconcilia com o favor de Deus, do qual segue um coração amoroso para obedecer aos seus mandamentos. Agora, aquele que tem esta fé, que purifica o coração pelo poder de Deus que nele habita, do orgulho, da raiva, do desejo, de toda injustiça, de toda imundícia da carne e do espírito, que o enche de um amor mais forte que a morte, tanto a Deus como a toda a humildade, amor que realiza as obras de Deus, que se gloria em gastar e ser gasto por todos os homens, e que suporta com alegria não apenas a reprovação de Cristo, sendo escarnecido, desprezado e odiado por todos os homens, mas qualquer que seja a sabedoria de Deus, permite que a malícia dos homens ou dos demônios inflija. Quem quer que tenha essa fé, que trabalhe assim pelo amor, não é quase apenas, mas totalmente um cristão. Mas quem são as testemunhas vivas dessas coisas? Rogo-lhes, irmãos, como na presença daquele Deus diante de quem o inferno e a destruição estão sem cobertura, quanto mais os corações dos filhos dos homens, que cada um de vocês pergunte ao seu próprio coração: estou desse número? Pratico até agora a justiça, a misericórdia e a verdade, como exigem até as regras da honestidade pagã? Se sim, tenho eu o exterior de um cristão? A forma de piedade? Abstenho-me do mal, de tudo o que é proibido na palavra escrita de Deus? Será que eu, qualquer bem que a minha mão encontre para fazer, façam com minha força? Utilizo seriamente todas as ordenanças de Deus em todas as oportunidades?
E tudo isso é feito com um desígnio sincero e desejo de agradecer a Deus em todas as coisas? Muitos de vocês não estão conscientes de que nunca chegarão tão longe, que vocês não foi nem mesmo um cristão, que você não atingiu o padrão de honestidade pagã, pelo menos não na forma de piedade cristã? Muito menos Deus viu sinceridade em você, um desígnio real de agradá-lo em todas as coisas. Você nunca pretendeu dedicar todas as suas palavras e obras, seus negócios, estudos, diversões para a glória dele. Você nunca planejou ou desejou que tudo o que você fizesse fosse feito em nome do Senhor Jesus, e como tal deveria ser um sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Cristo. Mas, supondo que sim, bons desígnios e bons desejos fazem um cristão? De forma alguma, a menos que tenham bons resultados. O inferno está pavimentado, diz alguém, com boas intenções. A grande questão de todos, então, ainda permanece. O amor de Deus está derramando em seus corações? Você pode clamar, meu Deus e meu tudo? Você não deseja nada além dele? Você está feliz em Deus? Ele é a sua glória, seu deleite, sua coroa de regozijo? E este mandamento está escrito em seu coração, que aquele que ama a Deus ama também o seu irmão? Você então ama o seu próximo como a si mesmo? Você ama cada homem, até mesmo seus inimigos, até mesmo os inimigos de Deus, como a sua própria alma? Como Cristo te amou? Sim, você acredita que Cristo te amou e se entregou por você? Você tem fé em seu sangue? Você crê que o Cordeiro de Deus tirou os pecados e os lançou como uma pedra nas profundezas do mar? Que ele apagou as escritas que havia contra ti, tirando-a do caminho e pregando-a na sua cruz? Você realmente tem a redenção através do seu sangue? Sim, a remissão dos seus pecados? E o seu espírito testifica com o teu espírito que você é filho de Deus? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora está no meio de nós, sabe que se alguém morrer sem esta fé e este amor, foi bom para ele que ele nunca tivesse nascido. Desperta então, tu que dormes, e invoca o teu Deus. Invoca no dia em que ele for encontrado. Não o deixe descansar, até que faça a sua bondade passar diante de ti, até que ele te proclame o nome do Senhor. O Senhor Deus, misericordioso e misericordioso, longânimo e abundante em bondade e verdade, mantendo misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Que ninguém te convença por palavras vãs a não receber este prêmio da tua elevada vocação, mas clame a ele dia e noite, que, enquanto estávamos sem força, morreu pelos ímpios, até que você saiba em quem acreditou e possa dizer: meu Senhor e meu Deus. Lembre-se de orar sempre e não desfalecer, até que você também possa levantar as mãos ao céu e declarar àquele que vive para todo o sempre: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Que todos possamos assim experimentar o que é ser, não quase só, mas totalmente cristão, sendo justificados gratuitamente pela sua graça através da relação que há em Jesus, sabendo que temos paz com Deus através de Jesus Cristo, regozijando-se na esperança da glória de Deus e tendo o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém.